Bem, meus amigos, falando sobre Bíblia, é interessante também nós entendermos o que significa hebraísmo. Pois bem, o hebraísmo são certas expressões próprias da língua hebraica. Então, o hebraísmo são expressões próprias da língua hebraica. Pois bem, e que não tem tradução em outras línguas. Então, voltando a repetir, o hebraísmo são certas expressões próprias da língua hebraica e que não tem tradução em outras línguas. Agora, um grande exemplo que a gente possa facilitar a nossa compreensão do hebraísmo. Para dizer que alguém ama uma pessoa mais que a outra, às vezes se diz que alguém ama uma pessoa e odeia a outra. Mas aqui não se trata de ódio no sentido como a gente pensa. Então, no hebraísmo se diz, muitas vezes, que a gente ama uma pessoa odiando a outra. Mas, na verdade, não está pregando o ódio. É um modo de falar chamando a atenção através de contraste. Chama a atenção do ouvinte, contrastando uma coisa com a outra, para chamar a atenção, para a fala. Se você olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não serve para ser meu discípulo. Pois bem, é uma maneira de dizer no hebraico, que reforçava através do contraste, ao dizer essa possibilidade de amar, enfim, a Deus acima de todas as coisas, criando um contraste que teria que odiar outras situações, outras pessoas. Mas aqui não se trata do ódio mesmo, no sentido que a gente entende como rancor, como mágoa. Não. Porque Jesus jamais ensinou ódio. Jamais teve uma atitude de ódio. Pelo contrário, Jesus sempre amou incondicionalmente as pessoas. Morreu por um ato de amor. Toda a sua vida foi de entrega, de doação. Por isso, se você olha bem o Evangelho, a gente vê que Jesus jamais ensinou ódio e, pelo contrário, mandou a gente amar os próprios inimigos e também mandou querer bem a todos aqueles que nos fazem mal. É só ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 44. Então aqui, se nós entendermos esta questão do hebraísmo, nós vamos entender que Jesus não está ensinando ódio. É uma forma de dizer, para amar alguma coisa, você odeia a outra no sentido, você ama aquela coisa de maneira incondicional. Aqui não é amar mais a Deus que o pai e a mãe, não é isso também. Então, ele fala assim, quer dizer que a gente tem que amar mais a Deus que o pai e a mãe. Não, nós temos que amar especialmente, sobretudo, Deus mesmo. É Ele que é a fonte e razão de ser de todos nós, dos nossos pais, dos nossos irmãos, enfim. Por isso, é colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, a gente deve odiar as outras coisas no sentido de primeiro a Deus e as outras coisas jamais podem ocupar o lugar dele. É esse contraste aí que chama a atenção da gente. Deus não tem um concorrente, ninguém é maior que ele, ele está em primeiro lugar. Não quer dizer que a gente tem que odiar pai e mãe, jamais Jesus está ensinando isso. Tanto é que jamais Jesus odiou o seu pai adotivo, José, jamais odiou a sua mãe, Maria Santíssima, e jamais odiou, enfim, os seus parentes, os seus primos próximos, jamais odiou. Então não está ensinando ódio com isto. O importante
que nós busquemos muitas vezes, quando a gente não entende um determinado significado de uma passagem bíblica, não tomemos ao pé da letra para justificar erros como ódio, jamais, enfim, justificar os nossos pecados. Mas quando a gente não compreende, que a gente deixe Deus falar um pouco mais, mesmo que a gente não tenha condição de estudar a matéria, mas que a gente deixe Deus falar em nosso coração e a gente vai ver e compreender lentamente o que Ele está nos dizendo. E o que está nos dizendo? Que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e sobretudo Deus, que nenhuma criatura merece ser amada em si mesmo, mas somente Deus, e nós amamos as outras criaturas porque Deus é o Criador de todos nós.